Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, são 3 jornalistas, vivendo aqui nos Estados Unidos. São jornalistas brasileiros cobrindo a política do Brasil morando aqui. Mas por que aqui? Porque eles não podem mais exercer suas funções no Brasil. E também porque você realmente sempre corre o risco de ser preso pelo Supremo Tribunal. E para ser honesto, não todo o Supremo Tribunal, mas um juiz chamado Alexandre de Moraes, ele abriu, de fato, uma investigação por mais de 5 anos, perseguindo, geralmente conservadores. Esses senhores, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, estão vivendo aqui, silenciados no Brasil. Alexandre de Moraes, este ministro, ele realmente não pode permitir que esta pessoa mantenha uma conta no Twitter ou no Facebook, no Brasil. Se você está no Brasil e quer ver o Estes Postam, precisa ativar seu VPN ou estar fora do Brasil. A administração Biden, a grande defensora global da democracia e direitos humanos pelo mundo, eles nos dizem isso todos os dias. E ainda assim, seu aliado próximo, o governo Lula, está restringindo a liberdade de imprensa e forçando jornalistas ao exílio. Eles falaram algo sobre isso? O Departamento de Estado dos Estados Unidos reclamou dessas coisas? Nunca ouvi nada a respeito. Mas o que estamos fazendo, estamos recebendo algum apoio de outros congressistas do Partido Republicano. Por exemplo, Marjorie Taylor Greene, Chris Smith, entre outros. Tivemos conversas ano passado, e esperamos que este ano voltemos ao Congresso dos Estados Unidos com uma delegação maior de congressistas brasileiros para ter uma audiência em uma comissão e contar ao mundo o que está acontecendo no Brasil. Porque no Brasil não vale mais a pena. Você apela. Não tem a quem recorrer. É o Supremo Tribunal processando pessoas. Dizem que são as vítimas, os acusadores e os juízes de todos, sem distinção. Isso realmente não é mais uma democracia. Infelizmente, não posso mais realmente dizer isso. E você não tem onde recorrer ou a quem pedir ajuda, de fato. Então, apenas para ser específico sobre o que aconteceu e quando, então era o último dia mesmo. Acho que o mandato do seu pai terminou na véspera de Ano Novo de 2022. Está certo. 31 de dezembro. 8 de janeiro você teve seu próprio 6 de janeiro. Sim. Essa é de fato a desculpa que eles usaram para ir atrás de todo conservador. Então, quase um ano depois, no mesmo dia, o governo dos Estados Unidos também estava envolvido, a administração Biden. Você teve uma suposta tentativa de golpe no governo democraticamente eleito do Brasil, o governo Lula, e convenientemente um monte de oponentes políticos do Lula acabaram na cadeia. É resumo justo? Sim, sim. E a coisa engraçada, Tucker, é que eles realmente dizem que foi uma tentativa de golpe. Mas em janeiro, num domingo mesmo, nenhuma arma foi realmente apreendida. Não houve apoio da polícia ou das Forças Armadas. Então, na verdade, foi um protesto que foi longe demais. Não concordo com pessoas quebrando portas do Congresso ou Supremo Tribunal, seja lá o que for. Mas essas pessoas agora estão recebendo punições de 17 anos de prisão. Se você se cometer, 17 anos por protestar. E deixe-me dizer, está claro que a eleição foi roubada pelo governo Lula. É justo afirmar. De fora pareceu roubado. Eu tenho a minha opinião. É um tema sensível. Eu sei disso. Devo ter cuidado com as palavras. Mas o que posso dizer é... Por que cuidar das palavras? Um congressista está preso agora por fazer um vídeo, Tucker. Fez vídeo com palavrões sobre STF. Este homem congressista está preso condenado a 9 anos. Seu nome é Daniel Silveira. Espere. Ele está preso por criticar o Supremo Tribunal? Sim. Não só criticou. Usou palavras ruins. É verdade. Eu nunca faria um vídeo assim. Imagine, eu não sei... Como assim, palavras ruins? Ele ameaçou violência? Como posso realmente expressar isso? Xingamentos aos ministros. Sua mãe é isso e aquilo. Você tem permissão para xingar quem está no poder em um país livre, não? Sim, sim. Onde você tem a primeira emenda respeitada, sim. Mas no Brasil, temos alguns artigos dentro da Constituição que garantem para senadores e deputados como eu que você não receba nenhum tipo de punição sobre o que você fala. É assim, nós temos a liberdade de expressão no Brasil para todos, pela Constituição. Mas vai além para congressistas, pois não podemos ser punidos por nossas palavras, votos ou algo dito. Mas como este parlamentar realmente está na prisão agora, e as coisas estão piorando. Tudo bem, me desculpe. Continuo te interrompendo, mas estou impressionado com alguém criticando o governo e indo para a prisão.
Eu sei que é impressionante. Obviamente não é um país livre apenas com base nisso, mas eu disse que era muito óbvio realmente da nossa perspectiva dos Estados Unidos. Perspectiva que sua eleição foi manipulada com a ajuda da CIA. Essa foi a minha conclusão. Há um artigo muito bom no Financial Times falando sobre a ajuda dos Estados Unidos para garantir a democracia no Brasil. E por garantir a democracia, eles estariam garantindo a eleição do candidato de esquerda. Sim. Sim. E o fato é que há tanto poder que o establishment exerceu, por exemplo, para evitar as emendas de voto impresso que tentamos, para tentar aprovar em 2021. O Tribunal Eleitoral organiza e julga as eleições no Brasil. Por que alguém do Tribunal Superior Eleitoral, como o seu presidente, ministro Barroso, veio ao Congresso e conversou com 11 líderes partidários, dizendo para eles não aprovarem a emenda do voto impresso? Por que alguém trabalha para não ter mais transparência na eleição? É estranho. Mas como Tucker, na minha posição, posso dizer-lhe, não posso acusar que as eleições foram fraudadas, mas de fato, eles também não podem provar que não foram. Ok. Só para ficar claro, em um país livre pode ter qualquer opinião sobre eleição porque é cidadão, certo? No Brasil, consideram isso crime. Então seria crime dizer, sim, a eleição foi roubada. Sim, poderia sofrer muito no Brasil se voltasse. Mesmo sabendo de fato que a CIA estava interferindo no processo democrático no Brasil, estava desempenhando um papel na eleição. Sim, sim. Você sabe, e uma das razões pela qual meu pai se tornou inelegível em tempo recorde logo após Lula assumir o cargo, é porque ele teve uma reunião. Disseram-lhe que ele nunca mais poderia concorrer. Sim, ele é inelegível até 2026. Estamos tentando reverter dentro dos tribunais, mas como você pode imaginar, será muito difícil fazer isso. Ainda tenho esperança. De qualquer forma, foi considerado inelegível por ter reunião com embaixadores, onde discutiu o sistema eleitoral no Brasil, suas funções e criticou pontos. Coisa normal. Mas antes da reunião de Bolsonaro com os embaixadores, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral teve as mesmas reuniões com eles. Espere, então você está dizendo que seu pai, que frequentemente foi comparado ao Trump, foi declarado inelegível para concorrer novamente na próxima eleição com base em reclamações sobre o sistema eleitoral e que você teve um protesto contra uma eleição manipulada que foi apoiada pelos Estados Unidos, governo, e que como resultado disso os oponentes políticos de Lula acabaram na prisão. Quero dizer, parece o que está ocorrendo nos Estados Unidos. Sim. Você percebeu isso? Sim. Eu costumo dizer que é de fato o mesmo vírus, mas no Brasil temos um pouco menos de anticorpos. Na verdade, esta frase é do jornalista Paulo Figueiredo. É o mesmo vírus, mas imagine que no Brasil, a esquerda ou o establishment controla o Supremo Tribunal. E quem poderia exercer os freios e contrapesos e impedir que o Supremo Tribunal fizesse isso é o Senado. Mas o Senado, eles de fato não tomam absolutamente nenhum tipo de ação contra isso. Eles têm o mesmo discurso dos ministros da Suprema Corte. No final, os brasileiros perdem a esperança de recuperar a democracia. Se usam máquinas para votar sem ter uma forma de ao menos recontar os votos, devemos confiar 100% no sistema. E então eles não permitem mais transparência nas eleições. Como podemos eleger alguém, Bolsonaro, um conservador, um direitista ou alguém de fora do establishment? Este é o sentimento que muitos brasileiros têm, infelizmente, no momento atual, no Brasil. Quero dizer, com máquinas de votação eletrônica, não se pode ter certeza de que o seu sistema é real. Sim. Por que vocês têm máquinas eletrônicas para votar? Eu tentei evitar que fosse assim. De fato, mais uma vez, aprovamos em 2017 este projeto de lei de voto impresso. O que foi isso? Usamos máquinas para votar, certo? Este projeto de lei diz que era necessário ter uma impressora ao lado da máquina. Então, pelo menos você poderia, de fato, recontar os votos quando tiver qualquer tipo de suspeita legítima na eleição, não é mesmo? Foi aprovado, em 2017, em uma lei federal. Tudo bem. No próximo ano, a Suprema Corte disse que isso é inconstitucional. E por isso, em 2019, começamos a fazer não só um projeto de lei para alterar a lei federal, mas também uma emenda para mudar a